Sétima aula, 21º hack, começando aí. O sábio é sábio, pois sabe o valor que as palavras têm. Logo, fala pouco para que suas palavras atinjam o máximo poder e lhes forneça quase um status de oráculo. As palavras também são regidas pela lei de mercado. Muita oferta de palavras é igual a desvalorização do que se fala. O contrário também é verdade. Até um tolo se passa por sábio ficando calado. Deixe os outros falarem mais do que deveriam e seja econômico nas palavras, para que cada sílaba proferida seja ouvida com atenção e gratidão. Suas palavras se tornarão verdadeiros presentes aos ouvidos dos outros que estarão sedentos por uma orientação ou explanação vinda de você. O que isso quer dizer? Que, já ouviu falar nisso? Que o falar é prata e o ouvir é ouro. Esse é o mandamento, em especial quando você está em fase de busca de conhecimento. Mas eu não concordo totalmente com esse mandamento, apesar de ter colocado no livro, apesar de ensiná-los em minhas palestras, apesar de afirmar. Até porque, por exemplo, em meu caso, o falar tem sido ouro e o ouvir atualmente é prata. Por quê? Porque eu passei mais de 2 décadas da minha vida praticando. O falar é prata e o ouvir é ouro. Então, quando você estiver na época de semeadura, de busca de sementes, e de semear o que se aprende, você precisa ouvir muito mais do que falar. Mas na hora de você começar a aplicar isso na sua vida, é importante você aparecer. E uma das formas de você aparecer, você tem que ser bom em argumentação, bom em conhecimento e bom de explanar a sua versão dos fatos e aquilo que você sabe e domina daquela respectiva matéria que você de repente esteja discutindo ou querendo demonstrar a outra pessoa. 22º. Ao apresentar ideias de negócios ou projetos em que dependa da aprovação do outro, faça com que a outra pessoa sinta como se fosse um dos criadores da ideia ou do projeto a ser apresentado. Diga e atribua a ideia e a criação ao outro publicamente e faça com que as pessoas pensem que o outro é mais sábio do que parece ser. Aprenda e utilize esse hack e abre portas, pernas e carteiras com maior facilidade. Mais um mandamento aí que você tem que ter uma sabedoria, uma sagacidade. Aqui está afirmando o seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo no meu caso. Suponha que eu estou agora adentrando no mercado de trabalho do stand-up comedy. Estou entrando agora, que é uma realidade, eu estou retornando agora para os palcos de stand-up comedy aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo, e pretendo galgar palcos ainda maiores. Então, o que acontece? Talvez eu tenha, de repente, uma ideia muito incrível que possa promover os grandes humoristas do Brasil e também os novos humoristas, comediantes, como é o meu caso. Mas eu tenho essa ideia coletivamente perto de alguém e o que eu faço para até ter mais tônus de colocação? Você pode ou atribuir ela a uma pessoa superior, vamos supor que eu esteja em contato aí com o Thiago Ventura ou o Whindersson Nunes, que são nomes aí do humor nacional de forma super grandiosa, estão no ápice, são celebridades, né? São celebridades, são astros do humor brasileiro. Então, se eu for amigo deles e de repente eles estiverem presentes nesse projeto que eu estou fazendo, eu estou usando um exemplo bem amplo, bem grande aqui, tá? Porque eu penso e sonho grande mesmo. Mas é importante, talvez, nesse caso, eles são mais sábios, inteligentes, eles sacariam se eu falasse o seguinte, que a ideia foi deles, mas eu posso atribuir a inspiração advinda da convivência com eles. Por exemplo, aqui, estou com uma ideia de negócio bacana para o stand-up, que eu fui inspirado aí numa noite de conversa e diálogo sobre comédia com o Whindersson Nunes e o gênio da comédia, Thiago Ventura. E a gente vai conversando e vai tendo essas ideias, enfim. E eu cheguei nesse projeto aqui, o que vocês acham? Até para que essa ideia ela tenha um tônus, né, um tônus de poder, um tônus muscular, que faça com que a pessoa, que é um interlocutor seu, vai ouvir aqui e falar assim, olha, tem mais potência porque ou ela foi ideia de uma pessoa com um gabarito já superior ao seu, ou ela foi inspirada por alguém que tem esse efeito de influenciar outras pessoas. Então tem que ter esse cuidado aí, tá bom? Número 23. Ao tomar uma decisão que envolva outras pessoas, se esforce na empatia. Tente verdadeiramente se colocar no ponto de vista do outro, a ser afetado por suas decisões. Esse novo hábito lhe trará maior clareza e senso de justiça. E ainda apresentei a você com grande conhecimento e com o passar do tempo também te elevará com um grande upgrade na sabedoria coletiva e entendimento das mentes dos seus pares. Bom, aqui é o seguinte,
fala sobre você ser empático, se você se colocar no lugar do outro. Mas é óbvio, evidente, já falei isso aqui em algumas aulas, vou repetir. É impossível você se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa. Você pode tentar imaginar o seu ponto de vista, a sua forma de pensar naquele momento, pelas informações que você colheu dela, pela sua convivência com ela. Porém, você tem que entender que ela teve um histórico de vida, uma criação, uma cultura, as suas influências você não domina, o seu histórico, os seus medos, a sua percepção psicológica, suas reações fisiológicas, mentais, psicológicas e psíquicas. Você não tem como controlar isso. Mas ainda assim é importante fazer um exercício de empatia para se colocar o máximo possível que seja no lugar das outras pessoas, em especial se essas decisões elas podem levar em consideração caso você já esteja em posição de liderança, de autoridade e a sua decisão possa ser capaz de influenciar positiva ou negativamente na vida de alguém. É importante buscar ter uma certa empatia. Para terminar a aula 7, número 24, insight 24, tá bom? Procure ser aberto às ideias e propostas dos outros. Nunca sabemos quando você pode estar de frente a um Einstein do século XXI, um Steve Jobs ou um Gates da nova geração. Nunca se sabe quando estaremos frente a frente às ideias de ouro e insights brilhantes. Mas cautela nos julgamentos e percepção de quem lhe toma o tempo de vida. Da mesma maneira, desenvolva o filtro necessário para repelir idiotas aventureiros. O mundo está cheio de incompetentes com iniciativa. No final, aqui é interessante, é você aprender a ter o crivo natural de avaliação. Quem está te apresentando uma ideia fantástica inicial, quem está te apresentando algo talvez inovador que possa contribuir tanto para você, para com o seu projeto ou para com o projeto coletivo que você esteja imaginando, mas é interessante você saber também que tem muita gente que tem muita iniciativa, mas competência zero. Então tem duas coisas que são a desgraça da humanidade. É o competente sem coragem e sem vontade de agir e principalmente o incompetente com iniciativa. O estrago causado pelo incompetente com iniciativa é inestimável e extremamente grandioso. Legal? Até a próxima aula.